Aleluias, coisa boa estar na presença desse Deus, que é cheio de graça e de bondade e de misericórdia. Ainda bem que aqui não tem sensor de incêndio, né? Porque se tivesse, estava todo mundo debaixo d'água, né? Você sabe por quê, né? Fumaça demais. Tinha mandado água à vontade aí. Galera, coisa boa estar na presença do nosso Deus nessa noite. Cara, como é bom louvar a Deus. Eu não me canso de dizer isso, que quando nós entendemos para que fomos criados, quando nós entendemos que fomos criados para a glória do nosso Deus, para prestar culto, adoração a Ele, cara, tudo faz muito sentido. E como é bom adorar a Deus, como é bom você sentir liberdade de cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 45. Livro do Gênesis, capítulo 45. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite. Salomão, depois de tomar tua aguinha, vem para cá para o teclado. Diz que o baterista é o que menos trabalha na banda, então... Vamos lá? Gênesis capítulo 45. Eu quero ler com vocês nessa noite esse texto, que vai nos dizer: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estava com ele, gritou: sai a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos lhe responderam. E seus irmãos não lhe responderam, não puderam lhe responder, de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmo, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Eu queria que você curvasse sua cabeça comigo. Eu queria só um pouquinho de retorno, não muito, pouco. Vamos orar? Isso. Pai, eu quero te dar graça nessa noite pelo privilégio que temos de estarmos em tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por sermos teus filhos, por termos toda a liberdade de estarmos nesse lugar hoje, te adorando, te louvando, te apresentando toda a adoração, porque nós fomos criados para esta finalidade. Deus, em nome do teu Filho amado, fala conosco hoje de uma forma intensa, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Eu quero dar um tema à minha mensagem esta noite, que é justamente esse que se encontra aí na tela. José, um sobrevivente às frustrações da vida. José, um sobrevivente
as frustrações da vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite alguns princípios, algumas lições que eu aprendo nesse texto. Mas para eu poder aplicar, eu preciso retornar um pouco na história. Eu vou precisar fazer uma narrativa para vocês, para que vocês consigam entender a razão desse tema. Porque eu classifiquei a minha mensagem como José, um sobrevivente às frustrações da vida. O texto é muito simples quando vai nos dizer que José, muito jovem, na transição da adolescência para a adolescência, a Bíblia vai nos dizer que José, ele era filho de Jacó, que tinha mais 11 filhos fora o próprio José. E José era o mais novo dessa dúzia de filhos. José era o caçula de Jacó. Porém Deus, logo cedo, Deus começou a se revelar a José. Ele começou a ter alguns sonhos. E esses sonhos que José tinha, ele começou a trazer algumas complicações, alguns problemas para a vida de José. José, certa vez, ele teve um sonho. E ele chega diante dos seus irmãos, ele diz: meu pai, eu tive um sonho. E nesse sonho, eram 11 feixes. E esses feixes, eles se inclinavam diante de mim. E quando naquele momento os irmãos de José ouviam esses sonhos que ele tinha, eles ficavam irados. Eles na verdade ficavam ali, ou melhor, eles se inclinavam diante de José. E eles ficavam irados com aquilo. E eles diziam: quer dizer que nós iremos te servir, quer dizer que tu irás dominar sobre nós. Tu és o mais novo e tu irás nos liderar. E Deus, cada vez que Deus se revelava a José, José, de uma forma não sábia, por ser uma adolescente, por ser uma criança, ele acabava de uma forma ingênua, passando, revelando, expressando-se para com seus irmãos os sonhos que ele tinha. E desta forma os irmãos dele acabavam, de certa forma, criando uma resistência, uma raiva contra ele, ao ponto de classificá-lo como o sonhador. E foi se alimentando isso no coração desses 11 irmãos. Quando foi um dia, Jacó, os seus filhos estavam no campo. E naquele momento, Jacó, ele chama José e ele pede para que José fosse até aos seus irmãos. E quando José ele vai em obediência aos seus irmãos ali, o texto nos diz que quando eles observam José de longe, ele diz: já lá vem o sonhador. E naquele momento eles começam a maquinar. Eles começam a dizer: vamos matá-lo, vamos dar cabo da vida dele. E naquele momento Rubem se levanta e diz: não, nós não iremos fazer isso. Ele é sangue do nosso sangue, não podemos matá-lo. Mas eles tinham raiva, eles tinham ódio, porque José sempre se apresentava como aquele que Deus se revelava a ele. E tinha um agravante maior ainda. O próprio Jacó, ele expressava um carinho diferente por José. O próprio Jacó, ele expressava um amor diferente pelo José, ao ponto de fazer uma bela túnica e entregar ao seu filho José. E naquele momento que José se aproximou dos seus irmãos no campo, eles pegaram a José e entre si eles resolveram de fato não matá-lo, mas eles pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um tanque, para que ali ele ficasse e ele morresse. Porém a história vai dizer que de repente eles perceberam que vinha um grupo de mercadores, de comerciantes, e eles pegam José, tiram José de dentro daquela cisterna e eles dizem: vamos vender José. E eles vendem José como um escravo, como um objeto, como um produto para aquele grupo de mercadores que por ali passava. Passou essa história. Jacó chega no Egito como agora um escravo. Aqueles 11 filhos pegaram a túnica do próprio José, mataram um animal, molharam a túnica com sangue e levaram para o seu pai Jacó e disseram: olha, nosso pai Jacó, nós encontramos a túnica do teu filho amado. Provavelmente ele foi devorado pelos leões, pelos animais selvagens da floresta. Jacó entra em pânico com essa informação.
Jacó começa agora a sentir, a viver o seu luto pela perca do seu filho mais novo, entendendo ele que o seu filho de fato tinha sido devorado pelos animais selvagens. E Jacó começa a lamentar, e nada foi revelado a Jacó. Nesse intervalo de tempo, José se encontrava agora no Egito. Como um objeto, como um produto, ele é vendido de mão em mão, até que ele acaba sendo comprado por um homem muito conhecido no Egito, um comandante, um homem por nome de Potifar. Potifar, ele compra José. José apresenta-se como um homem muito obediente, como um jovem muito obediente. E passa-se o tempo e José começa a liderar a casa de Potifar. Ele começa a ter domínio sobre a casa de Potifar. Um jovem com muita excelência, um jovem com muitas qualidades, um jovem com muita determinação. Então ele começa a ganhar o respeito do seu senhor. A própria esposa do faraó começa a se encantar pela vida daquele jovem, começa a se embelezar pelas qualidades daquele jovem. E um certo dia aquela esposa, ela convida José para deitar-se com ela. E ele diz: não, meu senhor, não, minha senhora, eu não posso deitar-se contigo, porque o meu senhor me confiou tudo nesta casa, menos a senhora. E aquela mulher insistia constantemente, até que um dia ela resolve abraçar José à força, pegar José à força. E José, ele se esquiva das garras daquela mulher, e ele deixa com ela a túnica e ele sai correndo. E quando Potifar volta de suas jornadas, ela diz: olha, o teu bom servo, o teu queridinho José, ele me assediou, ele tentou-me, e aqui está a prova, a túnica dele, a capa dele. Diante daquelas informações, Potifar não tem outra escapatória, ainda que o texto vai dizer que ele não acreditava de fato no que estava ouvindo. Mas naquele momento ele é obrigado a sentenciar José à prisão. José agora é lançado num calabouço, numa prisão, pela uma acusação, pela uma defamação, pela uma calúnia que foi jogada sobre ele. Passou-se o tempo, José fica livre. Esse intervalo de tempo foi aproximadamente 18 anos. Quando ele estava lá, há muito tempo dentro daquela masmorra, dentro daquela prisão. A história vai nos dizer que dois homens têm um sonho, um copeiro e um padeiro. O copeiro, ele disse: olha, eu tive um sonho e era 3 galhos, e de repente começava a sair uvas desses galhos, e eu comecei a espremer, e eu espremia essas uvas no copo do faraó. O outro contou o seu sonho para Jacó, para José também, e José trouxe a interpretação de ambos os sonhos. José disse: olha, para você que é o copeiro, em 3 dias você vai ser solto, e você vai voltar a servir a mesa de faraó. E para você, o padeiro, em 3 dias você vai ser morto. O faraó vai cortar a tua cabeça e vai colocá-la numa estaca diante de todos. Conforme a interpretação feita por José, o copeiro foi solto, o padeiro foi executado. Mas José disse algo àquele copeiro. José disse: olha, quando você estiver livre, lembra-te de mim, intercede por mim. Mas a escritura vai dizer que passou-se o tempo, e mais uma vez José foi esquecido pelos seus. Mais uma vez José foi deixado para trás. Aquele copeiro, ele sai, mas ele não se lembra de José. Ele não intercede por José, ele não fala acerca de José. E foram embora aí, como eu disse e repito, 18 anos da história de José, da vida de José. É quando de fato o próprio faraó, o próprio rei, ele tem um sonho. E aquele rei, ele diz: olha, eu não quero que vocês interpretem o meu sonho. Ele chama todos os magos, todos os videntes,
E ele diz: olha, eu quero que vocês não só interpretem o meu sonho, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei e depois tragam a interpretação para mim. Vocês não são bons? Os deuses não habitam entre vocês. Então eu quero que vocês adivinhem o que foi que eu sonhei, o que é que tem tirado a minha paz, e eu quero que vocês tragam a interpretação para mim. Os magos não conseguiam fazer isso. Por mais que eles tocassem os tambores, por mais que eles fizessem os rituais, infelizmente eles não conseguiam adivinhar o que o rei tinha sonhado. Até que então aí sim, aquele copeiro, ele diz: olha, meu senhor, eu conheço alguém que habita nele de fato o Espírito do Deus Altíssimo, alguém que tem o poder, que tem o dom, que tem a excelência, a sabedoria da interpretação. Chama-se o hebreu José, que se encontra preso. Mandaram chamar José. José comparece diante do rei. E naquele momento José, de fato Deus traz para José o sonho, e não só o sonho. Dentre o sonho, o rei ele via 7 vacas magras, que elas engoliam 7 vacas gordas. E o rei não entendia. E naquele momento José diz: olha, meu senhor, essas 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura que vai ter. Porém, depois vai vir mais 7 anos de muita escassez, que irá devorar e acabar com todo o mantimento da terra. Aí agora ele diz, não é mais uma revelação do Senhor. E ele diz: porém eu aconselho ao rei, para que nesses 7 anos de fartura o Senhor enche os celeiros de muito mantimento, porque depois de 7 anos vai vir uma grande fome sobre a terra. O rei olhou para aquele jovem, pasmo diante daquela sabedoria, pasmo diante de toda aquela revelação. Ele diz: porventura haveria entre nós alguém mais sábio, mais inteligente, em quem de fato habita o Espírito do Deus vivo? E ele pega o seu anel e ele carimba e ele diz: olha, aqui no trono do Egito, ninguém, somente você, maior do que você, somente eu, você mandará em todo o meu reinado. E aquele jovem José, que foi traído pelos irmãos, rejeitado pelos seus, caluniado na casa de Potifar, rejeitado na prisão, depois de 18 anos esse José, ele agora chega no trono. Ele agora de fato torna-se um sobrevivente às frustrações da vida. E ele agora começa a reinar sobre. Passa-se o tempo, acontece o que justamente ele disse: 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita escassez. A terra começa a passar fome, o alimento se acaba, a chuva não vinha, a plantação não existia, os gados morrendo. Somente o Egito tinha mantimento, os celeiros repletos. Enquanto o mundo ficava pobre, o Egito enriquecia-se cada vez mais. A fome dominou todo o território e o contexto da época, até chegar lá nos filhos de Jacó. E ouviu-se um comentário: somente no Egito tem comida. Jacó pega seus filhos e diz: vão para o Egito comprar comida para nós. E quando eles chegam no Egito, e aqui eu vou dar uma resumida na história. Quando eles estão comprando mantimentos, já o próprio José, ele percebe que dentre aqueles compradores estavam seus irmãos. Ele permite eles irem, eles voltam novamente. É quando aqui vem todos eles agora, ou alguns deles. E nesse capítulo 45 é a narrativa do momento que José se revela para eles. Imagine, pensem como foi que agora se comportaram. Porque afinal de contas aqueles irmãos de José venderam ele como escravo. Provavelmente eles imaginavam o seguinte: José, já morreu, já foi chicoteado tanto pelo mundo afora que não existe mais. Mas passa-se o tempo e agora ele se depara com o grande Senhor do Egito. E quando eles estão comprando, quando eles estão lá agora diante daquele Senhor do Egito, José olha para ele e diz: olha, eu sou o José, a quem vocês há 18 anos atrás venderam,
rejeitaram. Aqueles homens trêmulos, eles caem de pânico, de medo diante de José. José, chorando muito, diz: não vos preocupe os vossos corações. Eu não estou com raiva de vocês. Não deixe a culpa vos consumir. Porque hoje eu entendo que tudo o que aconteceu foi um propósito de Deus. Hoje eu compreendo que toda essa narrativa, todo o processo que eu passei, era Deus trabalhando para que hoje eu estivesse aqui para abençoar a vida de vocês. Sabe por que eu escolhi esse tema? José, um sobrevivente às frustrações da vida. Porque nós poderíamos nessa noite estar lendo uma narrativa totalmente diferente. Nós poderíamos nessa noite estar lendo no capítulo 45, não uma história de um homem que teve sucesso, não uma história de um sobrevivente, mas poderíamos estar lendo a história de um homem fracassado. Nós poderíamos hoje estar lendo uma história de um jovem que talvez tivesse o seu relato lá: eu sou José, uma decepção como ser humano. Eu sou José, um frustrado com a vida. Eu sou José, alguém que não teve sucesso. Eu sou José, alguém que não prosperou na vida. Eu sou José, um revoltado com o mundo, porque eu fui traído, porque eu fui caluniado, porque as pessoas não me amaram. Eu sou quem eu sou hoje, porque eu sou reflexo de uma sociedade que não apostou em mim. Poderia ser esse o relato hoje, mas não é esse o relato que lemos. O relato que nós lemos depois de todo esse processo de frustrações, de decepções, de angústias, de traições, de mentiras, de calúnias. Depois de todo esse processo, nós lemos uma história hoje, não de um frustrado, não de alguém que tinha uma autoestima baixa, mas de um homem vitorioso, que não acusou os seus irmãos, mas disse: eu entendo hoje que tudo que eu passei foi processo, foi Deus trabalhando em minha vida. Eu aprendo algumas lições com essa história. Eu aprendo em primeiro lugar que José não se tornou um frustrado por conta das frustrações da vida. José não se tornou um frustrado por conta das frustrações da vida. Ele poderia ter se tornado. É comum entre algumas pessoas. É comum você se deparar com algumas pessoas que vivem uma vida medíocre e miserável. E é comum você ouvir da boca dessas pessoas dizendo: não, eu não sou hoje alguém de sucesso. Eu sou hoje essa pessoa cheia de ódio, porque eu fui rejeitado, porque eu não fui amado, porque eu não fui cuidado. Infelizmente algumas pessoas se tornam frustradas com a vida por conta das frustrações que a vida já lhes proporcionaram. Mas eu convido você a você ler a biografia de José e encontrar o texto dizendo: e José revoltou-se contra o Senhor. E José revoltou-se contra a vida. Não vai encontrar. Veja que homem extraordinário, vendido pelos seus, traído pelos seus próprios irmãos, levado como escravos para o Egito. Mas quando ele chega na casa de Potifar, ele não se torna o pior dos escravos, ele se torna o melhor dos escravos. Ele se torna o melhor servo, alguém que ganha respeito, alguém que lidera a casa do seu Senhor. Quando ele chega na prisão, o texto bíblico vai dizer que o oficial da prisão, o comandante da guarda, chega para ele e diz: olha, José, aqui na prisão você comandará todos os outros presos. Aonde esse homem chegava, mesmo tendo processos complicados na sua história, aonde ele chegava, ele não ficava como vítima, ele não ficava como coitadinho, ele não ficava como um menininho, como a criancinha que foi abandonada. Não, ele sempre teve postura de alguém que está olhando para a vida e dizendo: eu sei que a vida é bela e por isso eu não vou desistir dela. Enquanto eu viver, eu vou ser o meu melhor e vou dar o meu melhor para os outros. Esse cara é extraordinário. Esse cara, ele é de fato um exemplo a ser seguido.
porque é uma inspiração de história. É um cara que, meio traições, abandono, rejeições, aonde ele chega ele se destaca, aonde ele chega ele comanda, aonde ele chega ele não deixa as atrocidades da vida lhe abater, mas ele supera todas elas. Então eu aprendo que José, de fato, que José não se tornou frustrado por conta das frustrações da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa a você aqui nessa noite. A vida tem sido fácil ou difícil com você? Eu poderia te questionar, e você poderia dizer: pastor, eu não consigo evoluir porque o senhor não sabe minha história. O senhor não sabe o que eu já passei quando criança. O senhor não sabe o que as pessoas já fizeram comigo. Eu não sei tua história, mas eu sei a história de José. Eu tive um gabinete com uma pessoa. Eu tive uma conversa com uma pessoa. E nessa conversa eu comecei a ouvir a história da menina. E ela disse: pastor, eu já fui abusada sexualmente por vários pais, padrastos. E quando eu denunciava essas pessoas que me abusavam, a minha mãe me batia. Não foi uma vez, foi várias vezes. E ela disse: pastor, hoje eu acho que eu tenho um problema comigo, porque eu não consigo sentir raiva dessas pessoas. E eu disse: minha filha, isso não é um problema, isso é Deus na sua vida. Porque diante de toda a trajetória que você me contou, se Deus não estivesse na tua vida, você seria uma psicopata hoje. Você mataria as pessoas e comia o fígado delas, de tanto processo negativo que você já passou na vida. Mas a menina sorridente, alegre, alto astral, lá pra cima. Sabe o que eu entendo? Aquela menina entendeu o seguinte: eu passei processos complicados, mas eu não vou deixar as frustrações da vida me fazer uma frustrada. Que nessa noite você vai entender isso. O teu passado pode ter prejudicado você até hoje, mas o teu passado não pode prejudicar o teu futuro. Você tem que ter a capacidade de dizer: o passado ficou para trás. Eu olho para o meu futuro sem olhar pelo retrovisor, olhando pelo para-brisa, olhando para frente, enxergando que há coisas novas, há projetos, há um Deus que me escolheu, há um Deus que me comprou. É com esse olhar de vitorioso, de vitoriosa, que você tem que olhar para a vida, não olhando pelo retrovisor. Porque se você for dirigir, se você for viver a sua vida olhando pelo retrovisor, você vai bater, você vai sair fora da estrada, você vai perder o controle da sua vida. Mas se você manter o foco no para-brisa, você vai ser um ser humano extraordinário. Outra coisa que eu aprendo é que José não perdeu a fé por conta das frustrações da vida. José não perdeu a fé por conta de ter sido rejeitado. José não perdeu a sua fé por conta que seus irmãos o traíram. José não perdeu sua fé porque uma mulher endemoniada olhou e disse: ele tentou me estrupar, ele tentou me violentar, vai ser preso. Ele não perdeu a fé por isso. Você já viu falar no pão que o diabo amassou? Se existe esse pão, José comeu ele, porque o processo do cara foi doloroso. Quando tudo parecia que estava de fato acontecendo, aí chega uma infeliz no inferno, levanta uma calúnia contra ele e joga a vida dele lá no inferno. Só que José tinha tudo. José, nós poderíamos ler uma narrativa hoje dizendo de José, depois de 18 anos de frustração, entrou em uma crise de depressão profunda, colocou a corda lá na prisão e sufocou-se, matou-se, tirou sua vida. Poderia ser essa a narrativa. E talvez nós lêssemos o texto hoje e nós disséssemos: realmente, mas o cara passou por tanta coisa. Mas José não fez isso. Diante de tantos processos, de tantas percas, de tantas decepções, José não se tornou frustrado com a vida, e José manteve a fé em Deus. Eu desafio você a ler toda a biografia dele
e me dizer: pastor, mas José questionou. E um momento, não, o texto é bem clássico, é bem claro, é bem categórico, quando nos diz que ele permanecia e Deus era com José na prisão, em meia calúnia, em meias perseguições, e Deus era com José, e a fé de José estava 100% acesa, porque ele de fato entendia que na vida a qual passamos, ou qual vivemos, nós estamos sujeitos a passarmos por coisas como essas. Eu já falei para vocês aqui certa vez, tem um livro por nome de Decepcionado com Deus, e eu comprei esse livro porque o tema foi muito chamativo, né? Decepcionado com Deus. Disse: cara, eu quero ler essa história. E eu lembro-me que no relato ele traz a história de um rapaz pelo nome de Richard. Ele diz que Richard, não sei como é que se pronuncia isso em inglês aí, né? E ele vai dizer que esse jovem converteu-se ao cristianismo, procurou o escritor Philip Yancey e disse: cara, eu quero escrever um livro, eu quero de fato me tornar um ótimo escritor. E apresentou o trabalho ao Philip, pediu ajuda. E Philip vai dizer que encontrou-se um dia no shopping com ele e disse: cara, como é que está o projeto? E ele vai dizer: cara, eu não sou mais crente, eu rasguei o meu projeto, eu rasguei o meu livro, eu rasguei a minha Bíblia, eu não creio mais em Deus. Mas por que você não crê mais em Deus? Porque a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, as coisas não aconteceram como me disseram que ia acontecer. Os projetos deram errados, perdi meu noivado, perdi meu emprego, uma sucessão de coisas negativas aconteceram, e eu não acredito nesse Deus. E ele perdeu a fé, porque o noivado acabou-se, porque o emprego foi demitido do emprego. Mas eu leio a história de um jovem que, mesmo sendo traído pelos seus, eu não sei se você já foi traído alguma vez. A traição é algo que maltrata, ela entra no coração como uma espada aguda, e a dor é muito maior do que de fato a dor de um punhal entrando no coração. Eu sei que alguém já foi traído aqui por um amigo e ficou muito triste, por uma namorada, por alguém desse tipo. Imagine você ser traído pelos seus próprios irmãos. E não é uma traição de uma calúnia, é uma traição no sentido: joga esse cara dentro de uma cisterna, de um poço, deixa ele morrer aí. Ou pegarem ele como escravo, maltratar, dizer: venda esse infeliz. Eu recebo muitas pessoas no meu gabinete, e eu sei o quanto uma rejeição prejudica a história de um ser humano. Eu sempre digo que quando eu vejo um adulto com problemas na vida, é porque lá atrás ele sofreu uma rejeição. A questão paternal, ela é muito importante na criação do ser humano, na sua formação. Imagina como era José, traído pelos seus próprios irmãos. Ele poderia muito bem dizer: Deus, que Deus é esse? Como é que eu vou crer em um Deus que eu sou fiel e Ele não me livra das acusações? Como é que eu vou servir a um Deus que eu sou fiel e Ele não me livra das calúnias? Que tudo que eu faço de bom só recebo na minha vida maldições, 17 anos, 18 anos de calúnias, de rejeições, de prisões, de sofrimento. Esse cara tinha motivos, ele sentia motivos. Não você, porque a namorada não te quis. Não você, porque o amigo te traiu. Não você não tem motivos. Mas José tinha. Mas mediante todo esse processo, nós não iremos encontrar um único versículo que diz que José questionava o Senhor. José permanecia intacto na sua fé, inabalável na sua fé, inabalável na sua confiança em Deus. Se nós pudéssemos hoje ressuscitar de fato José
Eu acredito que ele iria dizer: cara, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Deus, eu cria em Deus. Não era pelo que Deus poderia fazer, mas era por quem Ele era. Eu não servia Deus pelas suas mãos, eu servia Ele pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. O que movia de fato José a crer em Deus não eram as bênçãos que lhe cercavam, mas era o amor que ele tinha para com Ele. E talvez seja isso que falta em nós hoje. Nós queremos servir a Deus pelas bênçãos que Ele nos proporciona. Aí quando as bênçãos não vêm, a gente diz que Deus é esse. Em meio aos processos de grandes dificuldades, José estava com sua fé acesa, intacta em Cristo. Como é que está a tua fé? Você é um sobrevivente às frustrações da vida também? Ou será que você é um Richard da vida? Ah, não vou ser mais crente. Deus, cadê tu? Porque tanta coisa me acontece. A grande realidade, meus queridos, é que a vida a qual vivemos, ela é sujeita a atrocidades. A qualquer momento nós podemos ser caluniados, traídos, rejeitados. Pessoas as quais nós amamos podem nos trair, podem nos abandonar. Mas sabe o que conforta o meu coração? É que o profeta Isaías, ele vai dizer: olha, e agora já não é mais o profeta Isaías, é Deus falando na boca do profeta. Ele vai dizer: olha, diz a meu povo Isaías: pode porventura uma mãe abandonar o filho que amamenta? Se porventura essa mãe abandonasse esse filho, eu toda a vida jamais irei abandonar vocês. O meu amor por vocês é incondicional. Não é pelo que vocês fazem, não é pelos que vocês têm, não é pelos talentos ou aptidões de vocês. O meu amor por vocês é porque vocês são filhos. Eu gerei vocês, vocês fazem parte de mim, e por isso é que eu amo vocês. A nossa fé tem que estar intacta em Deus, independentemente das adversidades da vida. Ainda que não haja fruto na videira, como diz o profeta Abacuque, ainda que do campo os animais sejam arrebatados, nós temos que dizer: com dinheiro ou sem dinheiro, com fartura ou sem fartura, eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. A nossa fé em Deus é independentemente daquilo que nos cerca. Porque é este povo que Deus de fato procura. Adoradores que o adorem. Ainda que os projetos não aconteçam, ainda que a feira não aconteça, ainda que sejamos traídos, rejeitados, abandonados, independentemente das situações da vida, as frustrações não podem nos frustrar e nem tampouco arrancar a nossa confiança em Deus. José passou por tudo isso, mas a fé dele estava convicta em Deus. Eu te aconselho depois você ler o livro da história dos mártires. Homens que viveram suas vidas em prol da causa do Evangelho, mas no final foram mortos, rejeitados, caluniados. O apóstolo João é colocado um tacho cheio de óleo quente, e é perguntado a ele: se você não negar Jesus, você vai ser lançado dentro desse tacho de óleo quente. Você vai ser fritado igual uma coxinha, você vai ser fritado igual um pastel. E João não nega. E João, na ilha de Patmos, é lançado dentro de um caldeirão cheio de óleo quente. O seu corpo pipoca por completo, queimaduras de alto nível. Mas em nenhum momento a fé daquele homem foi abalada no Senhor. Quando eu leio essas histórias, eu me envergonho como cristão. Quando eu leio essas histórias, eu me envergonho como crente. Porque nós vivemos hoje diante de uma sociedade, diante de uma igreja onde o povo está deixando Deus,
porque de madrugada faltou energia, o meu ventilador não ventilou e eu fiquei no calor. A verdade é que nós deixamos Deus por coisas tão fáceis, tão fúteis. Temos uma fé que parece mais neve, que só permanece à noite, e quando vem um dia, o calor, ela se dissolve. Temos que realmente entendermos que nós precisamos viver uma vida intacta em Deus. Precisamos realmente ter uma fé inabalável no Senhor. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que José não deixou de viver a vida por conta das decepções com pessoas. Escuta essa. José não deixou de viver a vida por conta de decepções com as pessoas. Esse cara tinha motivos ou não? Tinha. Esse cara poderia ser o pior funcionário, mas não era. Esse cara poderia ser aquele cara que não produz nada, aquele crente ruim, que só faz dar trabalho ao pastor. Mas esse cara não se tornou o pior funcionário. Esse cara não se tornou o pior crente. Esse cara não se tornou o pior ser humano da face da terra. Não. Apesar de todo o processo passado, apesar de toda a trajetória, 18 anos, não estou falando de um ano, estou falando de 18 anos, vivendo ou comendo o pão que Satanás amassou. Mas esse cara, onde chegava, o brilho estava estampado na sua face. A alegria e motivação estava estampada em sua face. Aonde chegava, ele se tornava o melhor funcionário. É na casa de Potifar. É dentro da prisão. É como o melhor governador da história do Egito. Esse cara se tornou simplesmente extraordinário. Ele poderia ser um revoltado com a vida e poderia dizer: eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou o pior, porque me trataram desta forma. Mas não foi assim que ele reagiu. Eu não acredito nas pessoas porque as pessoas me traíram. Não foi assim que ele reagiu. José não deixou de acreditar nas pessoas por conta que as pessoas falharam com ele. Um dia alguém chegou para mim e disse: tu é muito besta, tu acredita nas pessoas demais, tu acredita nas pessoas, as pessoas te tratam dessa forma. Eu respondi para essa pessoa: eu faria tudo novamente com essas pessoas, porque o que uma pessoa faz comigo, seja uma atitude de ingratidão, jamais irá me desmotivar na crença de acreditar nas pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, encaram a vida de forma diferente. Eu sempre digo: eu escolhi ser um bom pai. Sabe por quê? Porque eu não tive um bom pai. Eu me lembro uma única vez que meu pai me colocou no colo. Eu fui crescendo e eu fui percebendo que aquilo me fez falta. Aos meus 12 anos eu fui morar na casa do meu irmão. Meu irmão tinha o filhinho dele, brincava com o filho dele, botava no colo, brincava de cavalinho. E eu, 13 anos, comecei a perceber: cara, eu não tive isso. Isso me fez falta. E eu coloquei na minha mente: quando eu for pai, eu não vou deixar faltar para minha filha isso que me prejudicou. Eu poderia dizer o seguinte: eu sou um péssimo pai porque eu não tive pai, porque meu pai não tinha tempo para mim, então eu me tornei. Como é que eu vou me tornar? Não, eu preferi olhar para aquilo que foi negativo e dizer: vou fazer diferente. Então não venha com esse argumento que você é quem você é hoje por conta que alguém te tratou mal. Você é um ser humano inteligente que tem que entender que aquilo que não te fez bem não pode fazer mal para o outro. Você tem que ser o inverso. Alguém me tratou mal, eu vou tratar bem, porque eu sei que quando eu fui tratado mal, isso me fez mal, isso me doeu. Então eu não quero isso para os meus parentes. É o que eu disse no início: o teu passado pode ter bloqueado a tua história até hoje, mas o teu passado não pode continuar te atrapalhando o teu futuro. Você precisa de ser inteligente e vencer as frustrações da vida. Você precisa se superar sim. Você precisa
preciso olhar para o alto e dizer: eu vou ser um ser humano extraordinário, independentemente do que me aconteceu, dos abusos que eu sofri, das traições que eu sofri, das percas que eu tive. Eu vou viver o extraordinário, eu vou impactar pessoas, eu vou revolucionar a terra, o mundo, a minha cidade, a minha igreja, o meu trabalho, porque habita em mim o Espírito do Deus verdadeiro. Quando o faraó se deparou com José, não foi José que disse: habita nele. Não foi José que disse: habita em mim o Espírito de Deus. Não. O faraó olhou para ele e disse: porventura poderíamos encontrar alguém em quem habita o Espírito do Deus Todo-Poderoso? Ei, eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, encerrando essa mensagem. Não aceite, e eu não aceito para a sua vida, esse argumento que você não consegue ser alguém melhor porque a vida foi injusta contigo. Esse não é argumento, não te serve. Olha para a vida de José e aprenda que ainda que a vida tenha sido dura contigo, eu sei que tem muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas nos assistindo pela live, que a vida foi dura com você. E talvez diante de todo esse quadro você ficou fragilizado, tudo bem. Mas está na hora de você erguer a cabeça, mudar a página da tua vida e querer ver uma nova história. Uma história de sucesso. Uma história onde você não vai olhar para trás, vai olhar para frente. Uma história que você vai dizer: eu vou ser muito melhor. Não importa o que me aconteceu, não importa o que fizeram, não importa o que passou, eu vou ser um ser humano extraordinário. Aonde eu chegar, vou ser igual José. Vou liderar, vou governar, vou ser o melhor funcionário, o melhor crente. Eu vou ser o melhor em tudo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, vão olhar para mim e vão dizer: Deus habita nela, Deus habita nele, porque é um ser humano extraordinário. Você pode se colocar em pé nessa noite? Jefferson Amandas. Seja um sobrevivente às frustrações da vida. Seja um sobrevivente. Não seja alguém que está vivo, mas vive como se estivesse morto. Alguém que não tem motivação. Alguém que não consegue enxergar nada de bom. Não. Deus aposta em você. Ergue tua cabeça nessa noite. Olha para o alto. Diga: cara, eu vou viver a vida, eu vou ser extraordinário. José foi um ser humano extraordinário. Seja extraordinário. Seja magnífico no que você faz. E quem olhar para você, diga: cara, como é que pode? Já passou por tantas coisas, mas é um ser humano que motiva outros seres humanos. Eu queria orar por você, com você nessa noite. Curva tua cabeça. Ninguém melhor do que você mesmo para fazer uma avaliação de você nessa noite. Ninguém melhor do que você mesmo nessa noite para dizer: cara, eu preciso ser um José no meio da minha parentela. Ah, pastor, mas meu coração está cheio de ódio, de raiva, porque já fizeram algo comigo. Ei, José tinha todos os motivos para dizer: manda matar todos eles. Bando de traidores. Mas José olhou para aqueles que o feriram e disse: não deixe a culpa consumir vocês. Não se culpem. Deus estava no controle de tudo. Que nessa noite o Espírito de Deus traga sobre a tua vida capacidade para o perdão. Que você consiga olhar para as pessoas que já te fizeram mal e dizer: Deus está no controle de tudo.
até os males que me aconteceram, Deus vai reverter em bênçãos para a minha vida. Você acredita nisso? Pai, aqui nós estamos nessa noite, e eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Eu quero orar nessa noite pela tua igreja, Pai. Senhor, há muitas histórias aqui que eu não conheço, mas que eu sei que o Senhor conhece. E eu quero nessa noite te pedir, Espírito de Deus, que essa noite seja uma noite onde o Senhor faça com que teus filhos coloquem um ponto final no passado, e que eles vivam uma história nova a partir de hoje. Senhor, eu profetizo que o passado deles não irá atrapalhar o presente, e nem tão pouco o futuro, porque eu sei que tu tens um presente magnífico e um futuro brilhante para a vida dos teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam seres humanos extraordinários, que consiga vencer aonde eles chegarem. Eles não vão ser os coitadinhos, eles não vão ser as vítimas, não, eles vão ser aqueles que vão impulsionar. Ei, que o Espírito do Deus Altíssimo esteja em você, renovando tuas forças, renovando tuas motivações, renovando tua perspectiva de vida, fazendo você olhar para o alto, entendendo que existe um Criador, um Deus eterno, que escreveu uma nova história para você. Uma história não segundo a tua mão, mas segundo a mão dele. Uma história escrita pelo dedo de Deus. Eu profetizo sobre você que os teus sonhos não serão enterrados, mas que hoje Deus irá sim levantar você, para você viver o extraordinário diante da presença dele. Fala com Deus. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos sufocando o teu coração, você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
olhos e ver. Deus está restaurando os teus sonhos.